E fala pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, como vocês podem ver, o cenário está um pouquinho diferente. Eu finalmente estou gravando bem do lado da minha estante, mostrando para vocês toda a minha coleção de livros. Beleza, eu acho que quem aqui é fã de cinema e acompanha as novidades sobre o que está em cartaz por aí, com certeza deve estar sabendo de Arlequina em Aves de Rapina, o mais recente filme da DC que anda gerando bastante comentário desde que saiu no cinema agora em fevereiro de 2020. Aclamadíssimo pela crítica, dividindo algumas opiniões entre o público, mas no geral o pessoal tá curtindo. E com algumas novidades, algumas notícias quanto à sua bilheteria, o novo filme estrelado por Arlequina, a ex-namorada do Coringa, tem dando bastante burburinho na internet. A gente pode ver que ultimamente realmente o Girl Power tá bastante em alta em Hollywood. Cada vez mais é comum a gente ver filmes em que a mulherada deixou de ser aquelas mocinhas indefesas que iam ser salvas pelos caras, né, pra meterem a cara a tapa, irem pra guerra, descer o pau nos vilões e mostrarem que elas não são só um rostinho bonito. Mas a gente sabe que machismo e misoginia sempre existiram na nossa sociedade e no cinema também foi assim. Afinal, essa onda do Girl Power está presente nos cinemas hoje, mas nem sempre foi assim. Realmente demorou bastante tempo até as mulheres terem o mesmo espaço que elas têm hoje nos cinemas, principalmente em relação aos homens. Você por acaso sabe qual foi a primeira super-heroína que teve o seu próprio filme no cinema? Ou a primeira série? Ou qual foi a primeira super-heroína da história dos quadrinhos? É sobre isso que eu vou comentar hoje. E pra isso eu não podia vir caracterizar melhor do que com essa camisa dessa deusa da DC, que é a Wonder Woman, Diana Prince. Antes de começar esse vídeo, eu vou deixar claro duas coisas, gente. Primeiro, esse vídeo eu vou me centrar apenas em filmes protagonizados por mulheres. Ou seja, eu não vou falar de filmes que eram de equipes de super-heróis, mas que tinham mulheres dentre os integrantes. Então aqui não vai ter Quarteto Fantástico, não vai ter X-Men, Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, Vingadores, não. E o segundo ponto é, eu vou me concentrar aqui apenas em heroínas da Marvel e da DC. Por quê? Durante a década de 80 e 90, vários filmes baseados em HQs protagonizados por mulheres foram lançados. Só que alguns desses filmes eram baseados em HQs que não eram americanas, então boa parte do público não conhece, ou então eram HQs independentes, ou seja, que passaram batido para a maioria dos fãs de quadrinhos, beleza? E é justamente esse o caso da primeira personagem que eu vou comentar aqui, a primeira heroína que surgiu nos quadrinhos. Embora Mulher Maravilha seja com certeza a mais popular e a mais icônica das super-heroínas da história dos quadrinhos, desculpa aí quem é fã da Marvel, mas acho que vocês têm que concordar com isso, a primeira super-heroína criada para ser protagonista de sua própria história nas HQs não foi Diana Prince. Na verdade, foi uma heroína chamada Xena, que surgiu no ano de 1937. Xena era basicamente uma versão feminina do Tarzan. Ela não foi assim a primeira personagem feminina de destaque nos quadrinhos a ser criada. Por exemplo, Lois Lane, que é o grande amor da vida do Superman, já existia na década de 30. Mas a diferença é que Xena foi a primeira personagem feminina que era a protagonista de suas próprias histórias. Ela não estava lá só para ser salva pelo herói. Ela era a heroína da história. Ela era a protagonista. Basicamente, os seus dons eram bem parecidos com o do Tarzan. Ela conseguia se comunicar com os animais, ela vivia na selva, ela tinha força e poderes sobre-humanos. Basicamente isso. Essa heroína teve algumas adaptações de suas obras ao longo dos anos. Ela ganhou uma série de TV nos anos 50. Ela também ganhou um filme próprio nos anos 80. Mas a gente não vai se ater a isso, né? Porque a gente não... Essa heroína não é considerada uma das super-heroínas principais da DC e da Marvel. E é nesse tipo de personagem que eu vou me concentrar nesse vídeo. Como eu disse, a Xena foi criada em 1937 e anos após isso houveram vários casos de algumas super-heroínas que foram protagonistas de suas próprias histórias nos quadrinhos, mas algumas simplesmente não adquiriram grande popularidade a ponto de serem lembradas como grandes super-heroínas até hoje, e algumas das suas publicações duraram poucos meses e pouco tempo após isso foram canceladas. Durante esse tempo foram criadas várias personagens, inclusive algumas versões femininas de super-heróis famosos. É o caso de uma personagem que a gente conheceu em janeiro de 1940 na revista número 1 Flash, e onde nos foi apresentada uma das personagens mais conhecidas da DC Comics, que com certeza se você assistiu o seriado animado Liga da Justiça, você se lembra dela, Shayera, a Mulher Gavião. Sim, a Mulher Gavião surgiu nos quadrinhos antes da Mulher Maravilha. Foi só em dezembro de 1941, na revista All Star Comics número 8, que nos foi apresentado ao mundo aquela que seria a mais icônica de todas as super-heroínas.
Mas beleza, agora que a gente já falou dos quadrinhos, bora falar de cinema. Você por acaso sabe qual foi a primeira super-heroína da história que teve um filme protagonizado por ela? Em 1984, a Warner Bros. Lançou o longa Supergirl, baseado na personagem criada dos quadrinhos em 1958, a prima do Clark Kent. O filme foi lançado lá há pouco tempo após o lançamento do Superman 3, da franquia com Christopher Reeve, que era um grande sucesso na época, considerado um dos franquias de super-heróis mais clássicas do cinema. Resolveu pegar a carona naquele sucesso, se bem que a franquia já estava começando a descer um pouco a qualidade, né, a partir do terceiro filme. O longa contava a história da personagem Kara, uma kryptoniana que tinha a missão de vir até o planeta Terra resgatar uma espécie de joia que poderia salvar a existência de seu planeta Krypton e que caiu nas mãos de uma feiticeira chamada Selena. O filme, que foi protagonizado por Ellen Slater, foi de longe um verdadeiro fracasso. O longa, que custou um orçamento de 35 milhões para ser produzido, arrecadou míseros 14 milhões de dólares em bilheteria. Isso vale lembrar que era uma produção britânica, ou seja, só ladeira abaixo. Até hoje, Supergirl é considerado um filme com vários e vários defeitos. Embora ele tenha se tornado um clássico cult, a crítica até hoje concorda que é um filme bem fraquinho. O filme possui apenas 10% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes e uma nota de 4.4 no IMDb. Mas essa não foi a última vez que Ellen Slater esteve envolvida com a Supergirl, mas eu vou comentar disso mais pra frente. Levou cerca de 20 anos até que nós finalmente tivemos uma outra heroína brilhando como protagonista nas telas de um filme. Eu tô falando de Mulher Gato. Ela não é bem uma heroína, ela é mais ou menos uma anti-heroína. A ideia, o projeto para um longa protagonizado pela Mulher Gato já existia desde 1993 e que inicialmente era para ser um spin-off baseado nos filmes do Batman de Tim Burton, já que Michelle Pfeiffer roubou as cenas protagonizando a personagem no filme Batman: O Retorno de 1992. O projeto passou por vários conflitos e só em 2004 que a gente teve esse longa que foi protagonizado por Halle Berry chegando aos cinemas. E bem, eu acho que quem conhece a história sabe que Mulher Gato foi um verdadeiro fiasco. O filme mal conseguiu se pagar, custando 100 milhões de dólares para ser produzido, arrecadou apenas 82 milhões de dólares na bilheteria, teve uma péssima recepção por parte da crítica, detendo apenas 9% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma nota de 3.3 no IMDb. O filme assim deu uma alteradinha bem de leve na história da personagem dos quadrinhos, né, que deixa de se chamar Selena Kyle e ser uma ladra de joias, se tornou Patience Phillips, que trabalhava numa empresa de cosméticos, né. O filme também carrega o peso de ele basicamente afundou a carreira de Halle Berry, que vinha de uma trajetória que estava se mostrando bastante promissora. A atriz havia acabado de ganhar o Oscar por sua interpretação em A Última Ceia, além de estar brilhando como uma personagem Tempestade na franquia X-Men. Eu diria que ela é a melhor personagem daquela franquia, tá? E claro, nos rendeu o icônico discurso de Halle no Framboesa de Ouro daquele ano após receber o prêmio de pior atriz. Oh my God! Thank you so much. I mean, it's not like I ever aspired to be here. And no, I don't have to give this back. It's got my name on it. First of all, I want to thank Warner Brothers. Thank you for putting me in a piece of shit, god-awful movie. You know, it was just what my career needed, you know? I was at the top, and then Catwoman just plummeted me to the bottom. Mas, no ano seguinte, 2005, tivemos mais um filme protagonizado por uma mulher no universo dos super-heróis. E dessa vez foi a Marvel que lançou o filme, Elektra. O filme pegou carona no sucesso de Demolidor, do ano de 2003. É um spin-off baseado nessa personagem feminina que faz parte do universo. E bem, dessa vez foi a Marvel que lançou o filme. Será que foi um sucesso?
O longa protagonizado por Jennifer Garner, que no ano anterior havia brilhado nos cinemas protagonizando o longa De Repente 30, pelo menos conseguiu se pagar, diferente dos dois filmes da DC que eu acabei de mencionar, mas ainda assim não foi lá essas coisas. Custando 43 milhões de dólares para ser feito, faturou apenas 57 milhões de bilheteria. E, obviamente, a crítica não curtiu o filme, ele detém apenas 11% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma nota de 4.7 no IMDb. Levaria cerca de 12 anos pra gente finalmente ter mais um filme protagonizado por uma super-heroína nos cinemas. E agora sim eu tô falando dela. Pela primeira vez, um filme de super-heróis protagonizado por uma mulher foi um verdadeiro sucesso. Hitou nas bilheterias e hitou na crítica. Mulher Maravilha, lançado pela Warner Bros., a super-heroína mais famosa da DC Comics, chegou aos cinemas sendo interpretada por Gal Gadot. E o resultado não podia ter sido melhor. A personagem, na verdade, fez sua primeira aparição no filme Batman vs Superman, fazendo apenas uma pontinha e pouco tempo depois disso ganhou seu filme próprio, contando a história da super amazona que resolveu deixar sua ilha de Temícera para salvar os humanos da Segunda Grande Guerra. Com o sucesso gigantesco do filme, Gal Gadot reprisou a personagem no longa Liga da Justiça mais tarde, e esse ano ela vai estar de volta às telas dos cinemas com a sequência /reboot Mulher Maravilha 1984, que eu não podia estar mais ansioso para assistir. Além de também ser o primeiro filme de uma super-heroína que foi um sucesso no cinema, Mulher Maravilha também detém o feito de que foi o primeiro filme de super-heróis dirigido por uma mulher, que no caso foi Patty Jenkins, que também vai ser a responsável por dirigir a sequência Wonder Woman 1984. Após o sucessão de Mulher Maravilha, foi a vez da Marvel lançar um filme de sucesso sobre uma personagem feminina sua. E a escolhida foi Capitã Marvel, que foi lançado no ano de 2019. A história da super-heroína dos espaços, Carol Danvers, foi um sucesso gigantesco, arrecadando mais de $1 bilhão de bilheteria, se tornando uma das 25 maiores bilheterias da história do cinema. O filme dividiu um pouquinho a opinião do público, mas é inegável que foi um sucesso gigantesco. E assim como o Gal Gadot, Brie Larson também reprisou o papel da personagem no filme seguinte, que no caso foi Vingadores Ultimato. E esse ano, agora em fevereiro, a gente teve a estreia de Aves de Rapina, que carrega mais um feito. É o primeiro filme de super-heróis protagonizado por uma equipe 100% formada por mulheres. E a gente vai ter mais longas de Girl Power esse ano. Além de, como eu falei, Mulher Maravilha 1934, teremos, é claro, o longa da Viúva Negra, a personagem de Scarlett Johansson, que é uma das preferidas dos fãs da franquia Vingadores. Mas agora que a gente já terminou de falar de quadrinhos, terminamos de falar de filmes, vamos falar de séries. E se Mulher Maravilha não foi a primeira heroína a surgir nos quadrinhos, nem a primeira heroína a surgir nos cinemas, pode-se dizer que Mulher Maravilha foi a primeira super-heroína a ganhar uma série própria. E eu tô falando da série Wonder Woman da década de 1970. Protagonizada por Linda Carter, a série, que foi um sucesso mundialmente, foi lançada em 1975. A primeira temporada foi distribuída pela ABC, que assim não foi lá muito bem um sucesso, tanto que foi cancelada logo na primeira temporada. Então, a CBS adquiriu os direitos sobre o projeto e lançou 2 temporadas que foram um verdadeiro sucesso no mundo inteiro. E a série teve seu final no ano de 1979. A série basicamente contava as aventuras de Diana Prince após deixar a ilha de Temícera e ir até os Estados Unidos para cuidar bem da raça humana. Agora vamos falar de 2 séries da DC Comics que também têm feito bastante sucesso nos últimos tempos. A primeira é Supergirl, lançada em 2015, e tá aí na sua 5ª temporada. Essa tem o S de super como o seu primo? Não é um S. É o brasão da minha família. Lembram que eu falei lá no começo do vídeo que o filme da Supergirl de 1984 não tinha sido o único envolvimento de Ellen Slater com a personagem? Pois bem, a atriz fez uma participaçãozinha aqui nessa série. Obviamente ela não protagonizou a série porque a idade chegou pra ela, né? Mas Ellen fez o papel da mãe adotiva da Supergirl, que aqui é interpretada por Melissa Benoist.
Além da série da Supergirl, agora em 2019 foi lançada a série da Batwoman, da DC Comics. Mas a Marvel também não tá ficando muito atrás. Agora, em 2020, em parceria com a Disney Plus, a plataforma de streaming da Disney, a Marvel vai lançar a série WandaVision. Basicamente, é uma série da feiticeira Escarlate, Wanda, uma das personagens mais poderosas do universo da Marvel. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do cenário novo. Se você gostou do vídeo, você já sabe, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs de filmes e de obras de super-heróis. E me segue lá nas minhas redes sociais. Eu tenho o link de cada uma delas aí na descrição. Meu Instagram de resenhas literárias, minha página no Facebook e no meu Scoob, onde você pode ficar sempre acompanhando as minhas leituras. Então foi isso, galera. Valeu. Falou.